Bom dia a todos e a todas. Obrigado por terem vindo. Depois do sucesso do ano passado, aqui estamos novamente para encontrar formas de, em conjunto, construir um Portugal onde cada cidadão e cidadã tem o poder de discernir a verdade, de questionar o que lê e de formar opiniões fundamentadas. Um país onde a leitura é a chave para mais liberdade e a literacia é a base para uma democracia mais universal. Neste dia e meio, vamos falar sobre como nós, autores, editores, livreiros, leitores e restantes agentes do livro, como guardiões dessa chave, temos por missão dar acesso ao livro e à leitura a cada português e a cada portuguesa. Comecemos por olhar para o que é este setor do livro e entender como chegámos até aqui. Em 2019, o mercado de livros em Portugal gerou 154 milhões de euros. Um número estável desde 2011, mas que em 2023 se encontra já nos 187 milhões de euros. Este é um sinal de que os portugueses estão a redescobrir a importância dos livros. Este crescimento é um reflexo de um país em que os seus cidadãos começam a valorizar o conhecimento e a cultura, mas também é um lembrete de que ainda há muito por fazer para tornar a leitura acessível a todos. Para colocar estes números em perspectiva, o mercado livre na Europa gerou no mesmo período entre 37 e 38 bilhões de euros em vendas. É uma dimensão que nos dá o que ainda temos de crescer para estar a par do resto da Europa. Estes valores são gerados por 88% dos canais de vendas existentes que têm esta composição. Não podemos esquecer também da importância dos outros 12% não cobertos por este painel. Estas livrarias e papelarias são também os corações pulsantes das comunidades locais e é primordial que sejam protegidas e tenham as condições para que vinguem por todo o país. Condições como a disponibilização pelas autarquias e Estado Central de locais bem localizados e inseridos nos bairros mais relevantes com rendas acessíveis ou períodos de carência ou isenção fiscal no início do negócio, que é em si difícil. É possível apoiar sem subsidiar, mas sim apoiar para acelerar e promover mais pontos de livraria diversos e pelo país. Em 2023, vimos 22.611 novos títulos a serem lançados. Cada um desses livros é uma nova oportunidade de alcançar mais leitores, mas isso só é possível se tivermos ainda mais livreiros apaixonados, que entendam o valor de cada história e que lutem para que esses livros encontrem os seus leitores. Vamos agora falar sobre hábitos. Em 2023, 65% dos portugueses compraram livros, um número que subiu face aos 62% em 2022. Assim como a média de livros compradas, que tem aqui um pequeno aumento. Mas não se trata apenas de vender mais livros. Trata-se de educar, de guiar os leitores para conteúdos que o ajudem a desenvolver um pensamento crítico. Cada um destes livros comprados é mais uma oportunidade de influenciar a próxima geração e de plantar a semente do pensamento crítico, da curiosidade e da resistência à manipulação. Um dado interessante que este seguinte slide nos revela é que 82% dos leitores portugueses compram livros para consumo próprio, um número que se mantém estável em relação a 2022. Apesar da incerteza social e económica, o valor atribuído ao consumo pessoal de livros continua forte e resiliente. Para muitos, comprar um livro é investir em si mesmo, no seu crescimento pessoal, intelectual e emocional. No que toca à oferta, temos uma queda de 53% para 44% dos livros comprados como presente. Poderá sugerir uma mudança nas prioridades ou no comportamento de consumo dos portugueses. Embora ainda significativo, esse declínio pode indicar um maior foco no consumo pessoal ou uma mudança nas tradições de presentear livros. Quem comprou mais livros face ao ano anterior? O primeiro dado que nos chama a atenção são estes 41% de compradores de livros que estão na faixa etária dos 15 aos 34 anos. Um aumento também bastante relevante em relação aos 28% de 2022. Um crescimento que é um sinal encorajador de que os jovens adultos estão cada vez mais envolvidos com o livro. Esta tendência pode ser atribuída a um maior acesso de recursos digitais, à popularidade dos criadores de conteúdos relacionados com livros nas redes sociais, mas, talvez, a um crescente interesse em temas atuais e contemporâneos que ressoam com esta faixa etária. Em 2023, 73% dos portugueses da classe média comprou mais livros que 2022. Em 2022, as classes que mais compraram livros foram as classes mais altas, as ditas classes AB. Isto é um ótimo ponto de partida, mas é também apenas um começo. Precisamos continuar a inspirar aqueles que leem menos, especialmente os mais jovens, e também permitir a esta mesma classe média comprar mais para os mais novos, algo ainda muito concentrado nas classes mais altas. Notar que, face a 2022, as classes médias e médias baixas
são as que compram mais para si próprio, como também para oferecer, o que indica maior preocupação transversal à situação socioeconómica do agregado. Embora o formato físico ainda domine com 97% da preferência, o digital está a crescer, com 10% a ler em formato digital. Esta diversificação é fundamental para alcançar mais pessoas. Precisamos de abraçar o digital, mas sem nunca perder de vista a qualidade do conteúdo. Afinal, o que importa é que as pessoas leiam e insiram a leitura no seu dia-a-dia. Pensem no presente, onde já é possível começar a ler um livro em papel em casa, continuar a leitura no telemóvel, a caminho da escola e, quiçá, ouvir o final antes de dormir. Este é o tipo de flexibilidade que precisamos proporcionar ao leitor. Quando pensamos nos livros que os portugueses mais leem, o que isso nos revela sobre a nossa sociedade e a forma como ocupamos o nosso tempo? Quando olhamos para estas categorias de livros mais populares, vemos que o romance continua a liderar com 69% das vendas. E isto, obviamente, indicia que os portugueses continuam a querer grandes narrativas, apaixonados por histórias que exploram as profundezas das emoções humanas. Através dos romances, mergulhamos em vidas que não são as nossas, experimentamos amores e desafios que nos tocam profundamente e, de certa forma, encontramos refúgio na complexidade dos sentimentos humanos. Estes livros oferecem-nos um escape, mas também um espelho, refletindo a nossa própria experiência, medos e desejos. Uma outra categoria relevante que eu queria chamar a atenção é a literatura infantil e juvenil, com 42% das preferências. Isto é mais do que um simples dado. É também um sinal de esperança. Estes livros são fundamentais para a formação das novas gerações. Elas são as sementes que plantamos para cultivar o amor pela leitura, a curiosidade e o pensamento crítico dos nossos filhos. Cada uma destas categorias tem de ser vista para além dos números. Seja através do romance, onde encontramos consolo e emoção, da literatura infantil, onde semeamos o futuro, do policial, que nos desafia a pensar criticamente, ou do romance histórico, que nos conecta no nosso passado. Estes livros são mais do que mera preocupação do tempo livre. Eles são os fios que tecem a nossa identidade, que nos ajudam a entender o mundo e a nós mesmos. E é através da promoção de todas estas categorias, valorizando sua diversidade, que continuamos a enriquecer a nossa cultura literária, garantindo que haja sempre uma história para cada leitor, uma janela aberta para cada coração. No entanto, precisamos também olhar para as maiores quebras. E aqui somos confrontados com uma realidade que nos parece um pouco preocupante. Em 2023, algumas regiões de Portugal, como as ilhas e o litoral, viram uma quebra significativa na compra de livros. Por exemplo, nas ilhas, que são historicamente ricas em cultura e literatura, vemos aqui uma queda de 19% na compra dos livros. É um dado alarmante pela dimensão da queda. Como podemos entender esta quebra? Será que a concorrência com outras formas de entretenimento, a mudança de hábitos de consumo ou até mesmo a economia local contribuíram para esta diminuição? Falta de pontos de acesso ao livro? No litoral, também temos um indicativo que a leitura não está a conseguir competir com outras necessidades mais imediatas ou com a facilidade do entretenimento digital. Ou então também poderá haver, mais uma vez, dificuldade de acesso ao livro. O interior de Portugal e os dados que nos apresentam aqui do litoral que acabam por dar uma reflexão de uma situação que é um claro sinal de alerta para todos nós. Vamos agora à nova parte do estudo, aquilo que talvez nos tenha surpreendido mais quando o recebemos, que são os hábitos ou frequência de leitura. De acordo com o estudo que foi feito para a APEL pela Nielsen GfK, 73% dos portugueses têm hábitos de leitura. E este número, mais uma vez, não é apenas uma estatística. Mostra-nos que a leitura já é uma parte importante da vida dos portugueses. No mundo cada vez mais digital e acelerado, onde o tempo parece escapar por entre os dedos, saber que a maioria dos portugueses ainda encontra tempo para a leitura é um sinal de que o poder dos livros permanece forte e que tem espaço para crescer. Se também tivermos em consideração que a média é de 5,6 livros, então percebemos este potencial de crescimento. Entre os leitores, a média, curiosamente, é superior, 7,9 livros lidos. Dá-nos uma ideia de como a leitura se encaixa na vida daqueles que intencionalmente escolhem investir em livros. Não é apenas uma questão de ler, mas de realmente se comprometer a explorá-los, dedicar tempo a se perder nas histórias, nas ideias e nos mundos que os livros oferecem. No entanto, este número também nos desafia a refletir. Como podemos incentivar mais pessoas a ultrapassar esta média, a transformarem a leitura num hábito mais consistente e profundo? E para isso temos de olhar para os 34% que leram menos em 2023. É um dado que nos fala de uma realidade que muitos enfrentam. A luta contra o tempo, a tensão da vida moderna e a constante concorrência pela diminuta atenção disponível. É fácil entender porque alguém pode acabar a ler menos do que gostaria.
No entanto, isto também representa uma oportunidade. A oportunidade de reconquistar estes leitores, de relembrar do valor e do prazer da leitura e de ajudá-los a encontrar formas de integrar mais livros nas suas vidas diárias. Acaba por ser um retrato multifacetado dos leitores em Portugal, que mostra que, enquanto alguns lutam para manter os seus hábitos de leitura, outros estão a florescer, a explorar mais livros e enriquecer as suas vidas com as novas histórias. Como editores, livreiros e promotores da leitura, é nosso dever apoiar todos estes leitores, aqueles que estão a lutar para encontrar tempo, aqueles que estão a manter o seu ritmo constante e aqueles que estão a expandir as suas bibliotecas pessoais. Ao fazê-lo, estamos sempre a contribuir para um Portugal mais informado, mais curioso e mais apaixonado pela leitura, de recordar sempre a criticidade da leitura na formação de um Portugal mais inteiro. Olhando para quem leu mais e quem leu menos, aqui são dados, para mim pessoalmente, são fascinantes sobre a diferença nestes hábitos de leitura entre as diferentes faixas etárias. Olhando para o grupo etário de 35 a 54, vemos uma forte tendência de leitura, com 40% deste grupo a reportar que leu mais que no ano anterior. É um dado inspirador e que nos diz muito sobre esta fase de vida, que pode ser um período de expansão intelectual e de fortalecimento do pensamento crítico. Muitos destes portugueses e portuguesas estão a meio das suas carreiras, a criar filhos, a equilibrar responsabilidades familiares e profissionais. E mesmo assim estão a encontrar tempo para ler, para crescer, para se desenvolver. Um grupo que entende a leitura não apenas como um escape, mas uma ferramenta para navegar as complexidades da vida moderna, para tomar decisões mais informadas e para manter-se atualizado num mundo em constante mudança. Por outro lado, o grupo etário de 55 a 74 mostra um dado que também nos preocupa. Apenas 39% leu mais livros que o ano anterior. Indica que há aqui uma parcela significativa desta população que está a ler menos, o que pode ser um reflexo de vários fatores, desde desafios de saúde, falta de tempo ou mesmo uma desconexão com as ofertas literárias disponíveis. Como podemos nós ajudar este grupo a redescobrir o grupo prazer da leitura? Através de formatos mais acessíveis, como por exemplo os audiolivros ou edições com manchas maiores ou mais passadas? Temos aqui, obviamente, um claro contraste entre dois grupos etários que juntos representam uma parte significativa da população portuguesa. O grupo de 35 a 54 está a mostrar um maior compromisso com a leitura, enquanto que o grupo de 55 a 74 está a enfrentar desafios que os levam a ler menos. É nosso dever apoiar ambos os grupos. Olhando agora pela perspectiva socioeconómica, os segmentos C e E foram os que mais leram em 2023. São dados, obviamente, que nos surpreendem também bastante. São grupos que representam diferentes estratos sociais, e ao analisarmos os seus hábitos de leitura, podemos entender melhor o que motiva estas pessoas a buscar os livros. A classe média é muitas vezes o grupo que enfrenta maiores desafios no equilíbrio entre trabalho, família e lazer. No entanto, vemos como este grupo tem encontrado na leitura uma forma de continuar a crescer, de aprender e talvez até de encontrar um refúgio nas páginas dos livros. O segmento socioeconómico E, que responde à classe social de menor rendimento, muitas vezes enfrenta barreiras significativas para o acesso à leitura, seja por questões financeiras ou por falta de acesso a recursos culturais. No entanto, o facto deste grupo estar entre os que mais leram em 2023 é um testemunho da sua resiliência e do poder transformador da leitura. Para muitos, os livros representam uma das poucas formas acessíveis de educação e entretenimento, e é a nossa obrigação, mais uma vez, facilitar e potenciar quem tem mais dificuldades económicas e continuar a aumentar a leitura e o trabalho que fazem para aumentar os seus índices de literacia. O acesso universal ao livro deve ultrapassar a desigualdade económica. Como na compra dos livros, também na leitura, 93% dos portugueses ainda preferem o formato em papel. Mais uma prova da conexão profunda e duradoura com o objeto do livro. O papel tem algo que o digital simplesmente não consegue replicar. O toque, o cheiro, o peso do livro nas mãos. Cada página virada traz consigo uma sensação de descoberta, uma sensação que é tão física quanto intelectual. Para muitos, ler um livro de papel é um ritual, uma pausa consciente no turbilhão do dia-a-dia para se conectar com uma história, uma ideia ou até mesmo consigo mesmo e, simultaneamente, desconectar do excesso de estímulo visual. Rodeados pelo gritante da luz dos ecrãs, é na luz dos sentidos que o livro nos dá, em que muitos de nós encontram o seu espaço de paz, tranquilidade e felicidade. Enquanto o digital nos oferece conveniência e acessibilidade, o papel dá algo mais duradouro, uma sensação de permanência. Um livro de papel pode ser passado de geração em geração, pode ser anotado, sublinhado, vivido de maneiras que o digital ainda não pode imitar.
Estes 93% lembram-nos que, mesmo em tempos de mudança, há algo sobre o papel que permanece insubstituível. E se estamos a olhar para o papel, também temos de ter aqui um close-up sobre o que se está a passar no formato digital. Embora apenas 17% dos portugueses leiam livros em formato digital, os dados mostram diferentes formas pelos quais os leitores estão a aceder ao conteúdo online. A maioria dos leitores digitais, como podem ver, estamos a falar de 63%, acede conteúdo gratuito na internet. Traduzido isto, o que nós vemos é que 63% dos portugueses estão a aceder e consumir conteúdos pirateados e de forma ilegal. São palavras fortes, eu sei, mas esta é a realidade. Há uma indiferença moral e ética perante o consumo ilegal de conteúdos e que graça em vários setores, desde nossos livros ou da música, imprensa e audiovisual. A deficiente e antiquada regulação, a inexistência de penalizações relevantes e sérias, levam a uma grande inconsciência e falta de conhecimento sobre o impacto na indústria criativa. Se todos os conteúdos são grátis e estão disponíveis livremente, quantos escritores e escritoras estarão para mudar o mundo? Quantos de nós teremos possibilidade de trabalhar na missão da leitura e na construção de um país e um mundo melhor? O que será de Portugal sem literatura? Urge trabalhar com os responsáveis políticos em ações legislativas e de vigilância claras, capazes de criar barreiras à pirataria e possibilitar uma aprendizagem pedagógica de que ler grandes livros gratuitamente é deixar de ter histórias e mundos que nos fazem melhores. Apesar disto, temos mesmo assim 34% dos portugueses, dos leitores, 34%, eu penso que esta percentagem está errada, que optam por pagar pelo conteúdo na internet. É um grupo que valoriza a qualidade e está disposto a investir em livros digitais, assinaturas ou outros formatos. Por isso, e embora o papel ainda seja o formato preferido, o digital está a encontrar o seu espaço, especialmente entre aqueles que valorizam a acessibilidade e a conveniência. O conteúdo gratuito online, vulgo pirataria, é uma ameaça clara aos autores e editores que os resolver e atacar. Relativamente às línguas que os portugueses estão a ler, ao olhar para os números que aqui encontram, entendemos não apenas que a língua portuguesa é ainda largamente preferida, mas também que existe curiosidade e abertura para outras culturas através da leitura em idiomas estrangeiros. 71% lê exclusivamente em português. Este dado não é surpreendente, pois todos, leitores e não leitores, têm a profunda noção que a língua portuguesa é o elemento central da nossa identidade cultural e é o meio em que nutrimos a ferramenta mais importante da nossa vida, a língua. A língua que usamos para transmitir aos outros o que queremos, o que sentimos e o que sonhamos. A Hélia Correia dizia no outro dia num podcast que as palavras que usamos para fazer poesia são as mesmas que usamos para fazer a lista de compras que temos no frigorífico. Homens e mulheres como Sofia de Melbreiner, Essa de Queiroz, Saramago ou Agostina Bessa Luís transformaram lista de compras e meros inventários de produtos em novos mundos, sentimentos, sensações e visões. Como também Mia Couto, Ana Paula Tavares, ou Pepe Tela ou Paulina Chiziane, que depois nos chegam em livros cuidadosamente trabalhados pelos grandes editores e livreiros que tanto têm contribuído para a promoção da língua portuguesa. A leitura em português conecta-nos profundamente com a nossa herança literária, com os homens e mulheres que mudaram a nossa visão do mundo e com os autores e autoras contemporâneos que hoje continuam a contar as histórias do nosso tempo e a reinventar o significado das palavras que temos colados no nosso frigorífico. Os 26% que lê tanto em português quanto em outros idiomas representam a curiosidade, a abertura ao mundo e a vontade de explorar culturas além fronteiras. Ler em diferentes idiomas permite que esses leitores acedam a uma gama mais ampla de ideias, estilos literários e perspectivas que enriquecem a sua compreensão global. Aqui o que é importante é que os livros de outros idiomas estejam presentes no mercado português, obedecendo às mesmas regras e regulação que os editores e livreiros nacionais, que ao investir nas versões traduzidas para português, não devem ser confrontadas com edições originais com diferenças substanciais de preço ou muito antes da edição nacional. Que a diversidade que as outras línguas trazem seja um complemento e não um substituto da publicação em Portugal e que a lei do preço fixo, peça basilar na promoção de um ecossistema de livro saudável, seja atualizada e melhorada para estar a par dos novos tempos que se vivem. Se correlacionarmos estes dados com o slide anterior, vimos as preferências, e onde vemos as preferências linguísticas, podemos entender melhor como e por que certas escolhas são feitas quando se trata da leitura noutras línguas. A preferência para ler no idioma original, mencionada por 42% dos leitores, fala-nos de uma busca por autenticidade. Para esse leitor, já há algo insubstituível em ler uma obra, tal qual como foi concebida pelo autor, capturando nuances de linguagem, estilo e contexto cultural que muitas vezes se perdem na tradução. Isto está diretamente ligado aos 26% que leem tanto em português como
noutra língua, como vimos anteriormente. É um grupo que valoriza a experiência de leitura pura, sem mediação, o que lhes permite uma conexão mais profunda com o texto. De recordar que as edições de língua estrangeira podem ser mais acessíveis do que as respectivas traduções, especialmente adquiridas através de plataformas digitais globais. E, dado este contexto económico, urge que cumpram as mesmas regras e o mesmo ecossistema que os editores e livreiros nacionais. Entendemos que a escolha de ler noutro idioma não é simplesmente uma questão de preferência linguística, mas uma decisão complexa, seja pela autenticidade do idioma original, a ansiedade para acompanhar lançamentos, o preço mais acessível. Perante isto, apenas nos cabe criar as condições para que agentes locais e globais cumpram exatamente os mesmos fatores, proporcionando um ambiente concorrencial justo e saudável e, simultaneamente, promover com orgulho a língua portuguesa como fundamental e crítica para um Portugal melhor e mais capaz. Vistos os números, termino com uma pequena e rápida reflexão. Vivemos em tempos de incerteza, onde a informação é abundante, mas a verdade nem sempre é clara. Onde as opiniões valem tanto como factos. No meio deste turbilhão, a leitura destaca-se como uma luz na escuridão. É através dos livros que podemos navegar por estas águas turbulentas, discernindo o certo do errado, o verdadeiro do falso, o facto da sensação. A leitura não é apenas um ato de lazer, é um exercício de liberdade. Ele permite-nos explorar diferentes perspectivas, entender a complexidade do mundo em que vivemos e armarmos-nos contra a desinformação e as falsas narrativas. A universalidade do acesso ao livro e à leitura deve ser um compromisso de todos nós, editores, livreiros, educadores e responsáveis políticos e cidadãos. Cada geração deve ter a oportunidade de crescer com a leitura, de se formar como pensadores críticos, capazes de questionar e argumentar e de participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e democrática. As novas tecnologias, quando bem reguladas e direcionadas, podem ser aliadas poderosas nesta missão. Elas têm o potencial de criar ecossistemas mais saudáveis e diversos, onde a pluralidade de vozes e ideias é não apenas permitida, mas incentivada. Essa diversidade é essencial para a democracia, pois é na multiplicidade de que encontramos o verdadeiro debate, a verdadeira discussão sobre os temas que nos inquietam e desconfortam. Em Portugal, onde o espaço público é o palco de diálogo e troca de ideias, é vital que cada livro, cada história tenha o direito de existir. A proibição, a censura e a reescrita de clássicos e obras contemporâneas são passos perigosos em direção ao obscurantismo. São práticas que apagam a diversidade cultural e intelectual que tantos editores e livreiros ao longo da história lutaram para preservar. Num país que durante décadas viveu sob o mundo opressor de uma única verdade, sabemos bem o valor da liberdade de expressão e do pensamento crítico. Os livros são a antítese do autoritarismo. Eles lembram-nos que há sempre mais de uma verdade, que é na coexistência dessas múltiplas verdades que reside a riqueza de uma sociedade democrática. Cada livro é uma janela para uma nova ideia, um novo mundo, e é nosso dever garantir que essas janelas permaneçam abertas para todos. Nós, editores e livreiros, somos mais do que comerciantes de palavras. Somos guardiões da cultura, defensores da liberdade e promotores da educação. Nas nossas mãos está o poder de moldar o futuro, de garantir que cada português tenha acesso a um mundo de conhecimento, de ideias e de esperança. Não devemos ter medo de o assumir, de o dizer e de o defender. Esta segunda edição do Book 2.0 é isso mesmo, um espaço onde todos, promotores da leitura e de literacia, falam abertamente do que é preciso fazer, do que é preciso repetir e do que é preciso evitar. Um dia e meio onde o debate é incentivado, a diferença de opiniões é celebrada e o conhecimento é acessível a todos. Espero que no final saiamos todos com um compromisso renovado, promover a literatura como um direito universal, defender a liberdade de expressão em todas as suas formas e garantir que no mundo incerto a luz do conhecimento nunca se apague. Juntos podemos e devemos construir um futuro onde a leitura não é apenas uma escolha, onde o acesso universal ao livro é uma realidade e onde continuamos a honrar agora e no futuro o que muitos editores e livreiros fizeram por nós no passado, a defesa intransigente e sem tréguas da liberdade. Muito obrigado.